Olá, eu estou aqui no estúdio do Visão Periférica, na sede do coletivo Nós por Nós, para o segundo episódio. Então, vamos dar continuidade à nossa trajetória. Falando ainda de Grajaú, como eu falei antes, eu fui para o Jardim Remberg, e do Jardim Remberg eu mudei para Vila São José, Jardim das Embuias, para a favela do Jardim das Embuias. E é interessante falar por que a gente foi parar na favela. Que tinha marido trabalhando e a gente foi morar na favela. Meu marido queria dar continuidade aos estudos e o aluguel pesava muito, né? Então nós fomos para a favela para ele voltar aos estudos. E ficamos lá por 5 anos e 5 meses. E voltamos para o Grajaú. Compramos a nossa casa no Grajaú. Agora já numa rua mais próxima da avenida principal, né? Que é a Rua Irina. E nós encontramos Grajaú praticamente do mesmo jeito. As ruas continuavam sem asfalto, saneamento básico continuava precário, transporte também, tudo muito difícil, mas uma coisa tinha telefone público, os orelhões, os famosos orelhões, né? Que a gente usava fichas para se comunicar. E como eu mudei, como eu estava vindo de mudança, meus filhos em idade escolar já vieram para o Grajaú com transferência. Então, tinha 2 filhos, no que a gente chama hoje Ensino Fundamental 1, e tinha um bebê. Então, era muito difícil levar os filhos para a escola, porque quando chovia a gente caía e muitas vezes não ia para a escola, a gente voltava porque sujava de barro, né? Barro molhado, barro seco a gente sacode a poeira, dá a volta por cima e vai embora, mas com barro molhado é muito difícil. Então, eu lembro que uma vez eu caí, trinquei o cotovelo, foi uma fase bem difícil, falta de asfalto, né? Mas nós encontramos coisas bonitas também, né? Nós nos encontrávamos, as mães, nas portas das escolas, né? Eu passei a conhecer algumas mães, algumas vizinhas. Então veio aquela fase boa do revezamento, né? Uma vizinha leva os filhos hoje, amanhã é outra vizinha que leva, então a gente se revezava. Era muito bom. Às vezes as crianças já eram até maiorzinhas, elas já conseguiriam ir para a escola sozinhas. Mas sabe, naquela época que roubavam os tênis das crianças e dos adultos. Era uma época que um tênis tinha um valor, que, assim, não era que o valor era grande, era gente que era muito pobre, né? Era miséria na periferia que era muito grande. Então, volta e meia, chegava uma criança ou um adulto em casa descalço, né? Tinha perdido o tênis. Então, foi nesse contexto que eu adentrei pela segunda vez ao Grajaú. E nessas conversas de mães, eu conheci uma mulher que se chama Adélia Prates, uma moradora do Grajaú, que me convidou, a mim e muitas outras mulheres, para uma visita na Associação de Mulheres do Grajaú. Isso era 1984. E foi aí que eu conheci o movimento feminista. Uma casa que acolhia as mulheres, um grupo de mulheres que lutava contra
a violência, né, em relação à mulher, porque isso que a gente chama de feminicídio hoje, na época não tinha esse nome, mas não era muito diferente de hoje. Inclusive, a Adélia Prates, que é a primeira presidente da Associação de Mulheres do Grajaú, teve a irmã assassinada pelo marido. Então, foi uma época assim, de muito sofrimento, mas de muito entrosamento entre as mulheres do bairro. Então, a casa ela tinha uma infinidade de cursos, né? Que às vezes eu falo assim, hoje existe um empreendedorismo, principalmente das mulheres, muito grande, né? Não, a gente não tinha esse nome na época e nem essa conotação que tem hoje o empreendedorismo, porque a casa se preocupava em fornecer cursos para as mulheres se profissionalizarem e ganharem a vida delas, né? Ganhar o dinheirinho delas para contribuir com a despesa do lar. Tinha aquela história, né? A mulher vai ajudar o marido, né? Que na realidade ninguém está ajudando ninguém, tanto mulher quanto homem são, né? Marido ou mulher são responsáveis pela casa. Não tem essa coisa de um estar ajudando o outro, os dois estão se responsabilizando por aquilo que assumiram, né? Então, a casa tinha cursos de confeitaria, era cursos de manicure, cabeleireiro, datilografia, alfabetização de adultos e uma outra infinidade de cursos de artesanato, costura, cabeleireiro, enfim. E as mulheres, e assim, era um preço assim muito pequenininho, era simbólico. Então, todas as mulheres podiam participar e aquelas que não podiam se davam um jeito, elas não deixariam de estudar porque pelo fato de não ter aquele valor simbólico, né? Então foi uma experiência maravilhosa, né? Fiquei um tempinho, mas como uma pessoa que era acolhida, né? Porque eu sentia muita falta de um lugar para ir, para ficar, para conversar, e essa casa era o meu cantinho. Daí a gente começou a se envolver com passeatas, né? Uma luta contra a carestia na época, era uma luta das mulheres por creches, por escolas, a luta pela educação era enorme, né? E contra a carestia, né? A Adélia Prates liderava um movimento de mulheres que conseguiam fechar os açougues, né? Porque assim estava muito cara a carne, né? Então ela fazia um trabalho para que as mulheres não comprassem carne. Então o preço tinha que baixar, né? Mas ela pagou um preço muito caro por isso, porque ela foi muito maltratada, né? Muito mal interpretada. Eu lembro que numa das lutas dela atiraram uma pedra e o sangue desceu da cabeça dela, tiveram que socorrê-la. Então a gente viveu isso no nosso Grajaú, né? É interessante que a gente vê a luta das mulheres hoje. E eu sempre chamo a atenção para não esquecer das lutas das mulheres dos anos 70 e 80, porque esse movimento feminista que eu integrei em 1984, ele nasceu em 1970, né? E quando foi em 1989, eu me afastei da Associação de Mulheres porque eu resolvi me dedicar à cultura, à arte, né? E aí foi quando eu abri as portas da minha casa para desenvolver esse trabalho. Antes, porém, em virtude dessa falta de creches, e algumas mães trabalhadoras não tinham com quem deixar os seus filhos, eu tinha uma casa de fundos, eu disponibilizei a casa para uma espécie de creche, né? Então, nós tínhamos 31 crianças, 30 crianças, mas tinha o meu filhinho, então, eram 31 crianças, que eu cuidava dessas crianças, e uma amiga, uma vizinha, ela alfabetizava,
E nós fazíamos festinhas, e nessas festinhas as mães traziam pratinhos de doces, salgados, e elas envolviam esses pratos com panos de prato. E aqueles panos de prato, aquela arte dos panos de prato me chamou a atenção. E aí eu convidei as mães e descobri que as mães, em sua grande maioria, eram artesãs. Então, nós fizemos uma oficina comunitária de artesanato. E, a partir daí, começamos a fazer feiras. E um dia a gente resolveu fazer uma feira grande. Saímos procurando artistas, poetas, cantores e descobrimos uma infinidade desses artistas. E aí nós resolvemos criar um centro de arte, que é o Centro de Arte e Promoção Social aqui no Grajaú, que já completou 32 anos, né? Esse mês de agosto, dia 19. Então, são 32 anos de resistência. E o que nós fizemos na época, enquanto iniciantes de uma tarefa tão árdua, né? Foi uma época que eu sempre digo que não dá para separar a minha vida da vida. Inclusive, eu escrevi um texto que chama-se Minha Vida Capsiana, né? Vai sair no próximo livro. Não dá para separar a minha vida particular da minha vida capsiana, né? Foi uma época que eu voltei a estudar, e olha só como é que as coisas acontecem, gente. Eu conheci um professor da escola dos meus filhos. Eu não sei dizer se ele foi professor dos meus filhos, mas eu o conheci lá. E eu sempre trabalhei como voluntária nas escolas onde meus filhos estudavam. E os professores começaram a frequentar a minha casa, porque eu tinha uma máquina de escrever, sabe? Datilografia. Eu sou datilógrafa. Ainda sou, né? Só que não exercito mais a profissão. Então, os professores, eles pediam para eu datilografar texto para eles. E nasceu uma certa amizade com alguns professores. E esse professor, especificamente, a gente estreitou a amizade e ele... mostrei para ele aquilo que eu escrevia, minhas poesias. E ele gostou das poesias e pediu a mim para levar um texto meu para um concurso que ia ter aqui em São Paulo. Aí eu liberei. E aí ele me trouxe a notícia que eu fui uma das selecionadas para levar esse trabalho para Machu Picchu, né? No Museu de Arte Inca. E que coisa linda que eu fiquei, né? Então ele me motivou tanto, eu tinha muita vontade de voltar a estudar. E foi aí que quando os meus filhos terminaram o ensino fundamental, que foram para o ensino médio, que na época a gente chamava de colegial, era o 2º grau, eu fui matricular o meu 2º filho, que o primeiro já estava matriculado, já tinha feito o 1º ano, eu me matriculei junto com meu filho. E foi nesse contexto, né, da minha volta aos estudos, desse grupo de artesanato, a criação de uma biblioteca que a gente chamava Sábado e Domingo. Essa biblioteca também era na minha casa. Eu fazia captação de livro com os professores, com os meus professores, com os professores dos meus filhos. Terminamos com essa biblioteca, uma oficina comunitária de artesanato e a criação do Centro de Arte e Promoção Social. E no Centro de Arte nós criamos o núcleo, vários núcleos, né, de escritores e poetas, de teatro, de circo, os especiais poetas e uma carreata poética. Aí o porquê da carreata poética? A carreata poética nasceu em 1991, da minha indignação com a falta de alegria nas ruas, porque as pessoas só iam para as ruas, ficavam alegres quando tinha carreata política, em época de campanha. Terminou a campanha, o bairro ficava triste de novo. Então, aí,
nós resolvemos criar a primeira carreata poética seguida de procissão poética. Então foi um movimento lindíssimo, assim como os especiais poetas, e foi muito interessante a forma de atrair os poetas para a carreata e para o núcleo de escritores. A minha casa tinha um muro muito baixinho e um portão que não sei por que a gente botava cadeado, porque a gente pulava o muro, dificilmente a gente destrancava o cadeado, né? E eu coloquei uma faixa com as letras, né? Um letreiro bem grande assim, precisa-se de poetas. Inscreveram-se 28 poetas. E a gente fez uma linda carreata daqui da pracinha da Escola Carlos de Moraes Andrade até o Autódromo de Interlagos, onde nós fizemos uma parada com poesia, música, dança, performance, etc. De lá a gente foi em carreata até o Largo 13, onde nós repetimos as mesmas ações. E chegando no Largo 13, a gente desprezou o ônibus e os carros pequenos e fomos a pé em procissão. Nós tínhamos um andor que eu pedi para uma pessoa do grupo, que era artista plástico, fazer um andor, que era uma mulher, porque a carreata era em homenagem à poesia, né? Aí a poesia era uma mulher nua, da cintura para cima, colada no livro aberto com os dizeres: a poesia pede socorro. Então, nós saímos do Largo 13 em direção ao CACE, porque não era Casa de Cultura ainda, ali onde Santo Amaro, na Avenida João Dias, onde hoje é o Samba da Vela, do amigo Chapinha. Então, quando nós chegamos no CACE, nesse espaço maravilhoso, nós olhamos para trás, todas as pessoas, todas não, né, mas muitas pessoas que estavam na pracinha, lá da Praça Floriano, Largo 13, elas seguiram com a gente e diziam conosco: a poesia pede socorro. Mas, assim, de uma forma ritmada, a poesia pede socorro. Então, nós lotamos a casa e fizemos uma tarde lindíssima de música, dança, números de contorcionismos, enfim, muita poesia, muita arte, muita beleza, muito afeto. Né? Então, foi assim que nasceu a carreata poética. Tudo isso aconteceu na minha casa, né? Mas hoje ainda se reverbera. Acho que no próximo encontro eu trago mais para vocês, tá bom? Obrigada.